Hoje eu quero abordar um tema que estão me questionando bastante, que é sobre o uso das luvas. Se você está trabalhando hoje com delivery no seu estabelecimento, ou se você está fechado, você não sabe como vai ser para a reabertura e quer saber a importância da luva para a sua operação, fica comigo nesse vídeo que hoje a gente vai falar sobre o uso da luva descartável. Se você não me conhece ainda, eu sou o Oswaldo Júnior e ao longo desses 8 anos eu venho prestando consultoria pela empresa Assegurar para pequenos e médios negócios no ramo da alimentação, voltado para segurança alimentar e controle de qualidade. E hoje eu quero falar sobre um assunto que vem muito se questionando sobre o uso da luva. E aí muitas pessoas me perguntam: Oswaldo, eu preciso usar a luva descartável na minha operação? Se eu preciso usar, como que eu devo usar? Segundo ponto que o pessoal me pergunta muito é: a luva realmente ela é descartável? Eu posso reutilizá-la ela? E uma terceira e outro questionamento que aí é muito funcionário é que utilizam a luva para se proteger. E as pessoas acham que por conta da luva elas não precisam mais lavar as mãos. Primeiro passo: o uso da luva ele é uso individual e ele é totalmente descartável. E o que fala na legislação? Hoje, a 2619, que é a portaria que rege aqui o município de São Paulo, e a CVS 5, que é uma lei estadual, que é do estado de São Paulo, fala o seguinte: o uso da luva somente é obrigatório para manipulação de produtos prontos para consumo. Aí vem a pergunta: Oswaldo, qual é o produto pronto para consumo? Saladas, doces, produtos que não vão sofrer cocção, né? Aí eu tenho a pergunta que vai sugerir e falar assim: Oswaldo, mas eu tenho um sushi, e aí, eu preciso ou não usar a luva descartável? Então aí a resposta é a seguinte: no caso de sushi, você precisa intensificar muito a higienização das mãos. E hoje, a 2619 deixa claro que todo estabelecimento na área de manipulação precisa ter uma pia exclusiva de higienização das mãos. E no sushi, como é uma área de manipulação, ela também precisa ter uma pia de higienização exclusiva para a lavagem das mãos. Então ela precisa sim ter uma pia de higienização das mãos e precisa ser intensificado muito mais a lavagem das mãos nesses setores. E aí uma outra dúvida que o pessoal fala muito: mas a luva é descartável? Sim, a luva ela é descartável. Hoje a gente tem 3 modelos de luva. A gente tem uma luva descartável, que é aquela luva de plástico, não sei se vocês têm no estabelecimento de vocês, mas que geralmente se usa muito na área de frios e coisa do tipo, pelo fato dela ser um pouco mais confortável. A gente tem uma outra luva, que é uma luva vinílica, que ela sim pode ser utilizada para alimentação. Ela adere um pouco mais à mão, só que o problema da luva vinílica, se ela não for talcada, ela acaba suando bastante as mãos e tendo um risco maior de contaminação. E a terceira luva que a gente tem hoje, que a gente usa bastante, que você deve deve ter visto em hamburguerias e tudo mais, que é aquela luva Dark Cool ou uma luva preta, que ela não só ela protege mais, mas ela também segura um pouco de temperatura. Oswaldo, mas essa luva ela é descartável? Então, essa luva ela já não é tão, não é que ela é descartável, mas o uso dela pode ser um pouco mais prolongado, tudo bem? Agora, uma coisa que é muito importante ser adotada dentro do seu estabelecimento é a parte de treinamento e conscientização dos seus funcionários sobre o uso correto das luvas. A gente vê muito hoje em dia que os funcionários preferem usar a luva para justamente não precisarem lavar as mãos. A gente está sofrendo um momento de pandemia, de contaminação e tudo mais, onde lavar as mãos é de suma importância para evitar a contaminação, a proliferação do vírus. Então a gente precisa maximizar e otimizar, né? Na verdade, aumentar a frequência de boas práticas, principalmente na lavagem das mãos. E você sabe, você tem um funcionário, você tem uma operação, você sabe o quanto é difícil conscientizar os funcionários sobre a importância da lavagem das mãos. Então o mais importante nesse momento é você capacitar os seus funcionários, dar treinamento para eles e mostrar a importância da higienização e da desinfecção das mãos. E lembre-se que a luva, na verdade, não é para proteger a mão do colaborador, e sim para proteger o alimento da contaminação. E o uso da luva, ele tem que ser um uso trocado durante os períodos. Então, sugere que as luvas sejam trocadas no máximo
a cada 30 minutos a 2 horas, depende da sua operação. Então, importante primeiro ponto, entender que a luva ela é totalmente descartável. O segundo ponto é que a luva ela é para proteger que não haja contaminação no alimento. E o terceiro ponto, mesmo usando a luva, não isenta a lavagem das mãos. Então, o ponto mais importante é que agora, nesse momento que a gente vai viver a reabertura, as medidas de boas práticas elas precisam ser muito mais rigorosas e verificadas internamente, né? Hoje a gente não tem nenhum relato ainda de contaminação do vírus por alimento, por DTA. Porém, a gente sabe que o vírus já continua sobrevivendo em um espaço de tempo muito grande em superfícies. Então, não somente o risco de saúde do seu colaborador, como o risco de saúde do seu cliente. Então, você precisa continuar construindo uma rotina de limpeza e desinfecção das mãos, muito mais. E aí, a minha sugestão que eu dou para o seu negócio, se for importante e se for preciso você colocar timers de tempo em tempo, sei lá, a cada 30 minutos, que é o mais recomendado, acionam um alarme e as pessoas lavam as mãos. Então, elas param o que está fazendo, né, a manipulação e tudo mais, param, entre aspas, eles vão fazendo e vão higienizar as mãos. Então, assim, seja mais rigoroso nas boas práticas, seja de lavagem das mãos, desinfecção e tudo mais, do que simplesmente somente se atentar na luva. Porque senão a gente vai vender para o nosso colaborador que ele usando a luva, ele está isento de lavagem das mãos. E muito pelo contrário. Mesmo que ele use a luva, ele precisa continuar lavando as mãos. A gente já teve casos de consultores nossos que funcionário já ter ido com luva e luva descartável para o banheiro e lavar a luva e achar que está tudo certo. Então, o mais importante é conscientizar os funcionários que não, aquilo está errado, a luva ela é descartável, então ela precisa ser trocada. E se você for oferecer luva para os seus funcionários, ofereça de quantidade suficiente para que ele consiga fazer a troca. Porque às vezes você quer fazer, não, eu quero que minha equipe toda use luva, mas a gente não tem luva na quantidade suficiente para que seja feita a troca e para que toda a equipe use. Então, se for para usar a luva um longo período de tempo, porque não tem condições de trocar, é melhor que não se use, e sim a gente consiga aumentar a rotina, né, da limpeza e da desinfecção das mãos. Então, é importante que você observe nesse cenário, porque às vezes o mais cômodo para a gente, que seria a compra da luva e os funcionários usando, não é o mais certo a se fazer. E às vezes a gente está gastando dinheiro que a gente poderia estar investindo em outra coisa. Então talvez seja muito mais a pena você reavaliar na sua operação as boas práticas da limpeza das mãos do que simplesmente a compra desenfreada de luva descartável, tudo bem? Então assim, eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Esse é mais um dos vídeos da série que a gente está fazendo de boas práticas e de segurança alimentar. Se você gostou do vídeo, clique aqui e compartilha. Se inscreva no nosso canal, porque é de grande ajuda. E siga a gente nas redes sociais, tudo bem? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.